Fala rapaziada, hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais divertidos da minha infância, A Era do Gelo. Sinceramente esse filme aqui não conta com diálogos tão profundos, mas a linguagem não verbal dele é magnífica e a gente com certeza pode tirar valiosas lições pro nosso dia a dia. Além de que se você for assistir isso aqui, você vai rir e se divertir muito. Afinal de contas é um filme da falecida Blue Sky, que fez filmes incríveis como Rio, do qual eu já também tenho um vídeo aqui, então assiste depois que terminar esse aqui. Fora isso, esse filme me deu oportunidade para falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui, paternidade. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com o lendário curta do Scratch, o esquilo dente de sabre, e se você, assim como eu, cresceu assistindo A Era do Gelo, também deve ter ficado na profunda agonia com ele. Nunca conseguiram realizar seus objetivos. Bom, até que a Blue Sky fechou e deu a ele um final digno, mas isso aí fica pra depois. O que acontece a seguir é que nós vemos os animais migrando e chamando aquele mundo de gelo de A Era do Gelo. E entender a Era do Gelo vai fazer com que a gente entenda melhor várias coisas que acontecem no cenário e durante o filme. E resumidamente, a Era do Gelo foi um período geológico que se estendeu desde cerca de 2 milhões de anos atrás até cerca de 11 mil anos atrás. Durante esse período, a Terra passou por várias glaciações, que é quando a Terra sofre um resfriamento, e deglaciações, que é quando o gelo derrete. Isso fez com que várias áreas da superfície terrestre fossem cobertas por geleiras enormes, fazendo vários desses animais migrarem, como a gente vê acontecendo no filme. As glaciações ocorreram por causa de uma combinação de fatores, incluindo mudanças na órbita da Terra, o Sol ficando maluco e instável e vulcões explodindo bem quando eles queriam. Inclusive, isso é algo que eles mostram o tempo inteiro, vulcões explodindo pra lá e pra cá. Durante essas glaciações, enormes mantos de gelo se formaram nas regiões polares e se espalharam por vastas áreas do mundo. Como você deve imaginar, essa era teve um grande impacto na história da vida na Terra. Muitas espécies de animais e plantas foram extintas devido às mudanças ambientais extremas, mas algumas espécies conseguiram sobreviver e até mesmo prosperar em ambientes gelados, como os mamutes, as preguiças e os tigres, como a gente bem vê no filme. Se bem que os tigres dentes de sabre foram extintos, os mamutes também, e as preguiças gigantes também. Meu Deus, parece que algo deu bem errado. Mas não só os animais como os seres humanos também foram afetados pela Era do Gelo. Durante essas glaciações, muitas áreas que antes eram habitáveis tornaram-se inabitáveis, e os humanos tiveram que se adaptar para sobreviver em ambientes gelados. E isso a gente também vê no filme. Então, apesar de eu considerar a Era do Gelo um filme muito bobo e puramente divertido, os caras ainda fizeram um grande estudo para retratar bem como seria o planeta naquela época. E sinceramente, isso aqui é um trabalho de profissional, porque eles encaixaram elementos daquela época perfeitamente no filme. Agora o filme segue e a gente vê o Manny, o mamute, só que ele tá indo ao contrário de todo mundo, ele tá indo em direção ao gelo. E eu sempre achei que fosse porque no gelo ele se adapta melhor, o habitat natural dos mamutes é no gelo, mas provavelmente tem outros motivos por trás que eu pensei assim que terminei esse vídeo. Mais pra frente eu compartilho isso com vocês. Nesse momento a gente também vê o Sid, que sinceramente tem uma das melhores dublagens que eu já vi em filmes. E aqui tá um ponto a se elogiar. Esse filme tem uma dublagem muito boa e muito única, que torna tudo bem engraçado. Ei, vamos levantar, galera! Nesse início ele descobre que foi abandonado pelo seu bando de preguiças e se ele fosse uma pessoa comum, ele provavelmente ficaria bem abalado com isso e ficaria bem triste com essa situação. Mas como ele é um doido de pedra, ele não se sente tão mal com isso, ele carrega tudo de uma forma muito leve e não fica triste. Talvez porque ele não gostava daquelas pessoas de verdade, ou talvez porque ele é até um pouco autossuficiente ou muito desapegado. Nesse momento ele acaba pisando um cocô de, sei lá, um tatu-bola gigante e logo em seguida vai limpar o pé perto de 2 rinocerontes que estão olhando para um dente de leão com muita fome. Só que o Sid vai lá e come aquele dente de leão, o que deixa os 2 rinocerontes bem irritados. E mesmo vegetarianos, eles decidem matar o Sid. Realmente os animais estavam precisando se esfriar um pouco mesmo. Ok, essa piada foi horrível. Felizmente o Sid encontra o Manny pra defendê-lo. Sabem, eu não gosto de animais que matam por prazer. O Manny é meio fechado e melancólico, ele é aquele velho rabugento, mas que tem um coração grande. Assim que o Manny defende o Sid, ele vê no mamute um meio de se defender. E mesmo que contra a vontade dele, fica seguindo. Isso me faz ver que o Sid pode até ter sido meio oportunista aqui, mas não importa, porque a amizade deles flui naturalmente depois disso. Logo em seguida, a cena corta e a gente vê a trupe dos tigres dentes de sabre, que tem o Diego. Os tigres querem vingança dos humanos porque eles atacaram um bando do tigre. E para conseguir isso, eles traçam um plano de capturar o bebê, pra bem, devorar ele. Eu espero que o YouTube não devore o meu vídeo, porque eu falei de devorar bebês. Nesse meio tempo, a gente vê o Sid e o Manny começando a criar uma espécie de amizade ali. O interessante é enxergar como os dois são figuras completamente opostas. O Manny é sozinho, moral, preocupado
e sério, enquanto o Sid é preguiçoso, arrogante, desleixado e despreocupado. Se você olha para esses dois separadamente, não imagina que a convivência deles pode gerar algum tipo de amizade, mas ao longo do tempo eles começam a ter adversidades, e são essas adversidades que unem os dois. A gente também vê os tigres atacando a tribo dos humanos e principalmente o Diego indo atrás da criança pro seu chefe. Só que a mãe do bebê pula da cachoeira junto com o bebê. Eu não sei como ela conseguiu essa coragem toda, né, mas beleza. O importante é que isso tá certo, porque logo ali embaixo o Manny e o Sid os encontram. Infelizmente, a mãe morre, mas o bebê sobrevive. Isso faz com que os dois tenham mais um objetivo, ou uma adversidade em comum. Os dois agora têm uma criança. É interessante ver como as personalidades dos dois se subvertem nesse ponto do filme. Isso porque o Manny se depara com uma criança e ele decide ignorar e deixar ela ali, enquanto o Sid olha para aquilo e pensa em devolver para a tribo de humanos dela. Então o cara que antes era despreocupado e oportunista, agora virou o cara moral do grupo. E você pode até pensar que isso é um furo de roteiro, mas tem motivo, só que a gente só vai ver mais pra frente. O Manny também nega a todo momento que eles são uma dupla. Eu estou fora! Tá bem, seu egoísta. O Sid tenta sozinho devolver a criança e obviamente ele quase mata a criança deixando ela cair da montanha de novo, só que o Manny a salva e é nesse momento que o Diego aparece tentando falar que a criança é dele. Vocês formam um casal muito estranho. Não somos um casal. Já saquei. Não podem ter filhos, então querem adotar um. Mas é claro que não seria tão fácil assim, porque quando eles chegaram em cima da montanha, os humanos já tinham ido embora. E agora, devolver a criança pro bando dela acaba de se tornar uma tarefa bem mais difícil, porque eles teriam que ir pro lado do gelo. E precisavam da ajuda do Diego para seguir as pistas e irem pro lugar certo. Mas como vocês bem sabem, esse tigre safado na verdade só queria emboscar os dois para capturar a criança. O filme continua e eles têm que lidar com a tarefa de cuidar de uma criança quase recém-nascida. Isso envolve trocar fraldas e alimentar. Cadê o bebê? Olha daqui! Ao tentar pegar comida, eles acabam encontrando um bando de dodôs que lutam taekwondo, mas no fim eles os vencem sem muito desafio, porque se você conhece os dodôs ou já ouviu falar deles, sabe que eles são meio burros demais, tanto que eles foram até extintos por causa da sua burrice. A cena de ação nessa parte é muito legal, isso porque ela demonstra mais ainda que o que os une não é mais uma adversidade, mas o objetivo em comum de proteger uma criança. Essa união em torno de um objetivo maior é uma lição valiosa pra gente. Quando nos concentramos em um objetivo compartilhado, colocando as nossas diferenças de lado, a gente pode criar uma conexão profunda e significativa com os outros. E é essa conexão que nos permite superar desafios e obstáculos. A amizade entre os três também é uma lição sobre a importância de se defender aqueles que são vulneráveis. A criança que eles protegem é indefesa e precisa da ajuda dos três. Eles não hesitam em arriscar suas próprias vidas para proteger ela. E isso é algo que a gente vai ver em profundidade um pouco mais pra frente. Mas daqui a gente pode perceber que eles começam a criar um senso de família entre eles. Não totalmente com o Diego ainda, isso porque ele ainda tem como objetivo capturar a criança nesse ponto do filme. E agora também capturar o Manny pra servir de carne pro bando de tigres dele. O que faz sentido porque ele gosta de carne e o Manny é uma carne suculenta e grande mais ambulante. Arquitetura moderna. Não dura nada. Literalmente durou milênios. O Diego continua tentando emboscar os dois, levando eles pra um atalho, e nessa caverna a gente vê várias coisas muito interessantes, desde peixes, dinossauros e evolução da preguiça, até uma nave alienígena muito da hora, o que poderia ter sido usado em outros filmes da Era do Gelo, transformando a franquia numa espécie de Velozes e Furiosos dos animais extintos. Mas infelizmente eu acho que isso não aconteceu. Mas eu ainda não assisti todos os 5 filmes, então eu não sei muito bem disso. Nessa caverna, eles acabam se descuidando e perdendo a criança. Essa aqui é uma das clássicas cenas de perseguição que tem em todo o filme. Só que ela é muito boa e diferente. Porque não é uma perseguição planejada, eles só estão deslizando por ali, tentando recuperar a criança. Isso mostra como a criatividade nos filmes antigos era bem grande. Hoje em dia parece que é tudo mais normal. Eu não sei se é porque eu vi muitos filmes ou porque antigamente era mais criativo de verdade. Depois dessa cena na caverna congelada, eles vão pra um lugar cheio de pinturas rupestres. E a partir desse momento, o filme fica em tom um pouco mais pesado, porque de forma não verbal a gente vê a história do Manny. Tudo indica que ele costumava ter uma família com mulher e filho, só que eles foram caçados por seres humanos e ao que parece apenas o Manny sobreviveu. Ou seja, o Manny sabe o que é ser um pai, ele sabe o que é perder um filho, e talvez tenha sido por isso que ele tenha se negado quando o Sid disse pra ele pegar e retornar a criança aos pais delas, porque ele sabia o quanto poderia se apegar, ou talvez tivesse medo de algo acontecer com a criança no meio do caminho, e por isso foi inevitável pra ele encarar essa missão, e aos poucos
poucos é o que mais tem esse semblante de pai e responsabilidade dali. Inclusive, tem essa cena onde a criança passa a mão na pintura do mamute criança, simbolizando que agora ele é visto como um filho pelo Manny, o que mostra que ele tem uma forte conexão com a ideia de paternidade. Eu acho que é uma boa hora de falar de paternidade aqui, acho que é um assunto que eu nunca toquei antes nesse canal. Eu penso que ser pai envolve muito mais do que conceber a criança, envolve também ter sentimentos e cuidados especiais, fora a responsabilidade com a criança em si. A proteção que um pai exerce é um aspecto fundamental das relações humanas, e todos nós temos a capacidade de responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então, de certa forma, todo mundo tem meio que esse instinto de paternidade. Mas não me entendam errado, a proteção não deve ser vista como uma via de mão única, em que os protegidos ou as crianças são passivos e dependentes, enquanto os protetores ou os pais são ativos e autossuficientes. Na verdade, a proteção pode ser uma via de mão dupla, em que todos os envolvidos se beneficiam mutuamente. Os protegidos ajudam os protetores, enquanto os protetores também ajudam os protegidos. A paternidade não deve ser um assunto cansativo, não deve ser vista como um peso, mas ser vista como um tipo de experiência transcendental. Ser pai envolve muito mais do que apenas a concepção e a criação de uma criança, mas também o desenvolvimento de uma relação afetiva profunda e significativa com ela e consigo mesmo. Ser pai é um estágio de amadurecimento emocional do indivíduo, envolve uma série de desafios e incertezas que muitas vezes exigem coragem e determinação para enfrentar. A paternidade, na minha visão, oferece uma oportunidade de se sentir vivo de uma maneira única, de se conectar com o mundo de uma maneira mais profunda e significativa, de se experimentar um amor incondicional que é capaz de transformar a vida de todos os indivíduos ao nosso redor. Claro que eu não quero só romantizar o papel de ser pai, até porque eu não sou e não posso falar por um. Eu tô tentando olhar para uma perspectiva mais otimista e tirando o peso da tarefa, assim como a Era do Gelo nos ensina. Mas imagino que não deve ser nada fácil e muitas vezes deve ser bem estressante. Mas acredito que com um bom diálogo, o afeto, o carinho e a boa educação, a tarefa de ser pai pode ser muito boa e gratificante. Mais pra frente, eles se veem em uma situação perigosa porque um monte de lava começa a expelir do chão e correm um perigo danado. E tem uma situação onde o Diego fica pra trás e isso muda ele como personagem. Porque nesse momento o Manny vai e ajuda ele, mesmo sentindo dor. Podia ter morrido tentando me salvar. É o que se faz em bando. Um cuida do outro. Parece que nesse momento o Diego entende o que são os amigos de verdade. Enquanto o grupo de tigres só cobrava dele, o Manny o salvou a troco de nada. Isso porque ele acreditava já ter chego onde os humanos estavam. Outra situação que o faz mudar de ideia sobre de qual lado ficar é quando a criança começa a andar e o abraça. Nesse momento ele sente o afeto. E por conta disso, mais tarde, já a caminho na emboscada, ele decide contar toda a verdade pros dois. Você nos traiu. Era o meu trabalho. Só que pra se redimir, o Diego promete os tirar daquela emboscada. Então o que era pra ser uma emboscada se transforma em uma emboscada do avesso, se é que isso faz sentido. Então os dois grupos finalmente se encontram e brigam. Em alguns momentos eles pareciam que o time de amizade tinha ganhado, em outros pareciam que eles tinham perdido. O legal é que esse filme é muito bom nessas cenas. Não é à toa que é considerado o melhor filme de A Era do Gelo. O que acontece é que em algum momento o Diego é atacado e quase morre, mas mesmo assim ainda consegue ajudar o Manny a sair de uma enrascada e salvar o grupo inteiro, ficando severamente debilitado. Não precisava fazer aquilo. É isso que se faz em um bando. No fim, o Sid e o Manny são obrigados a deixar o Diego para trás porque os humanos estavam prestes a atravessar a passagem. Eles não poderiam mais alcançá-los, caso isso acontecesse. Quando o Sid e o Manny alcançam os humanos, eles devolvem a criança pro pai e ganham um colar em retribuição. É um momento bem emocionante, mas não só isso, porque também nós vemos o Diego vivo e voltando. É claro que um filme infantil com um potencial desses não ia matar um personagem que foi construído muito bem durante o filme, né? Bom, eu tenho que terminar essa franquia ainda, mas eu espero que não. No final, o Manny, o Sid e o Diego se tornam um bando, uma unidade coesa e forte que enfrenta e supera obstáculos juntos. Eles começaram como estranhos que se encontraram em várias adversidades, mas foram desenvolvendo uma amizade baseada em confiança, cooperação e afeto mútuo. Manny, como líder do grupo, inspirou os amigos a lutar pelo que é certo, e a sua dedicação e proteção da criança mostra seu forte senso de responsabilidade e também paternidade. Fora que ele é um amigo muito bom com o Diego, ele se machuca para ajudar o amigo. Sid, com a sua personalidade extrovertida, traz humor e leveza para o grupo, servindo como um alívio cômico muito bom pro filme, além de ser um amigo muito leal também. O Diego, por sua vez, supera uma lealdade anterior a seu bando de tigres dente de sabre e escolhe ajudar os seus novos amigos, apesar dos riscos que ele poderia ter corrido. Talvez, no fim, entenderam como um bando de amigos verdadeiros deve agir. Foi como disse Sócrates, o amigo
deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. A Era do Gelo, apesar de ser boba e infantil, é uma poderosa lição sobre a importância da amizade, cooperação e lealdade. Eles nos mostram que quando enfrentamos grandes desafios, a gente pode superar juntos desde que trabalhemos com uma equipe em um bando. Agora, depois de ter analisado esse belíssimo filme que ensinou sobre cooperação, amizade e paternidade, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário, um abraço e tchau!ハムレット R